A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Tiago Pacheco e esse é o canal Palavra da Verdade com Tiago Pacheco. Eu já convido a você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder os nossos conteúdos. Hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tema: tome cuidado com os falsos profetas. Antes eu gostaria de ler um texto bíblico que iremos tomar por base para falar sobre esse tema. 2 Crônicas, capítulo 18, e o verso, a partir do verso de número 15, diz assim: o rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? Pois bem, irmãos, às vezes nós esperamos somente receber as profecias boas, que vão de acordo com o que nós queremos, com o nosso objetivo. Mas, na maioria das vezes, as profecias e a palavra do Senhor, ela confronta com os nossos desejos e com o nosso querer. É exatamente isso que estava acontecendo com o rei Acabe. Acabe era rei de Israel, ao mesmo tempo Josafá era rei de Judá. Josafá se tornou genro de Acabe. E em um dado momento Josafá foi se encontrar com Acabe. E naquele encontro eles combinaram de guerrear contra a cidade de Ramote-Gileade. E eles decidiram então a consultar os profetas. Antes de ir guerrear contra a cidade de Ramote-Gileade, eles disseram: não, vamos agora chamar os profetas para ver o que Deus vai falar através desses profetas. Normalmente é assim que acontece, né, irmãos? Você que está assistindo esse vídeo, você deve estar recordando que a gente vê nos nossos dias pessoas que corriqueiramente estão consultando os profetas, estão indo em busca de alguém que tem o dom da profecia, que tem o dom da revelação, para ver se Deus vai falar algo através dessas pessoas. Foi exatamente assim que Acabe e Josafá fizeram. Chamaram 400 profetas para ver se através daqueles 400 profetas o Senhor ia falar alguma coisa. Acontece, irmãos, que aqueles 400 profetas estavam falando por um espírito enganador. Eles não estavam falando pelo espírito de verdade. E eles falaram que Acabe queria ouvir. Não, vocês podem ir fazer guerra, porque o Senhor já entregou a cidade de Ramote-Gileade na mão de vocês e vocês vão triunfar nessa guerra, nessa batalha. Mas parece que Josafá desconfiou de alguma coisa e perguntou a Acabe: tem mais algum profeta? Acabe disse: tem mais um, mas eu não gosto muito de consultar ele não, porque ele sempre fala coisas ao contrário comigo. Ele não profetiza aquilo que eu quero ouvir, ele profetiza sempre algo ao contrário. Esse profeta se chama Micaías. Irmãos, nós não podemos ir atrás da profecia que nos convém. Nós devemos ir em busca da verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Então Josafá disse: não, vamos chamar então Micaías. Aí mandaram chamar Micaías. E Micaías de início disse para Acabe que Acabe poderia ir.
E ele falou como os outros profetas: não, você pode ir que você vai vencer essa batalha. Mas Acabe questionou: você jura, você promete que você não está falando mentira, que você está falando verdade? Aí, imagino eu que Micaías pensou: não, então se você quer ouvir a verdade, eu vou falar a verdade, né? Aí Micaías disse essas palavras que nós lemos, que ele via quando que o povo de Israel estava disperso. O povo de Israel estava disperso, sem dono. Ou seja, isso significaria que Acabe iria morrer e Israel iria ficar à deriva, né? E Acabe rapidamente percebeu que era essa a profecia e disse para Josafá: eu não estou dizendo para você que ele nunca profetiza o que é bom para mim, ele sempre profetiza o contrário. Mas às vezes, irmãos, o contrário para nós é a vontade do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. E Micaías ainda diz mais, né? Se nós continuamos aqui no verso 19, Micaías conta a visão que ele teve, né? Portanto, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote-Gileade? E um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. Então, irmãos, um espírito enganador, com a permissão de Deus, é que estava usando aqueles 400 profetas para enganar Acabe, para dizer que tudo iria dar certo naquela guerra, quando na verdade não iria. Mas Acabe preferiu confiar naqueles profetas enganadores que estavam falando o que lhe convinha, do que confiar em Micaías, que estava falando a verdade. E foram para a guerra, foram para a batalha, né? E o texto bíblico diz que, chegando ali naquela batalha, eles até combinaram de somente Josafá ir vestido de rei e Acabe ir com roupas comuns, para que o exército não percebesse quem era o rei, porque sabia que eles iam atacar o rei e não o povo. E quando eles foram para atacar Josafá, porque apenas Josafá estava vestido com vestes reais, eles perceberam que não era Acabe, então deixaram ele. Mas, irmãos, quando algo está para acontecer pela determinação de Deus, não tem como fugir, né? Acabe não era para ir naquela guerra. Ele indo naquela guerra, ele iria morrer, né? Não tinha como fugir. Ainda que eles não o atacaram porque não o reconheceram como rei, mas por acidente alguém o feriu com uma flecha, né? Nós podemos ver aqui, a partir do verso de número 28, que conta a história, né? O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. O rei de Israel disse: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele é o rei de Israel, e se dirigiram até ele para o atacar. Porém Josafá gritou, e o Senhor os socorreu. Deus os desviou dele. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido.
A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro de frente para os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Então esse foi o resultado, irmãos, de um rei que não acreditou no verdadeiro profeta de Deus, preferindo dar ouvido aos falsos profetas que estavam falando por um espírito mentiroso. E por um acidente, aquela flecha o atingiu por meio das brechas da sua armadura. Que essa palavra, irmãos, sirva de lição para nós, que possamos procurar a verdadeira palavra de Deus. Não ficar acreditando em todo tipo de profecia, porque nem sempre todas as profecias vêm de Deus. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilha e não esqueça também de deixar o like para ajudar o crescimento do canal. Fique na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo vídeo.